Primeiramente, boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre a cultura do pêssego. A dupla é formada pelo Wilton Júnior e por mim, Pedro Henrique. Vamos lá. Aqui tem uma breve introdução sobre a cultura do pêssego. Então, o pessegueiro, Prunus persica, é uma planta da família das rosáceas e teve sua origem no continente asiático. Embora tenha sido introduzida no Brasil logo após o seu descobrimento, só passou a ter importância alguns anos depois. É cultivado sobretudo no sul do país, sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor. E ele é cultivado, em sua maioria, no sul do país, devido às suas exigências climáticas, que eu falarei em breve. Vou falar agora sobre o objetivo do trabalho, né? Então, o objetivo do nosso trabalho é demonstrar um pouco sobre a cultura do pêssego e suas especificidades. Vou falar agora um pouco sobre os aspectos gerais, começando pelo clima. Então, o pessegueiro é uma fruta de clima temperado. Ela entra em estado de dormência no final do outono e início do inverno. Trata-se de um período em que a planta tem seu desenvolvimento aparentemente paralisado. O pessegueiro necessita de algumas centenas de horas de frio, abaixo de 7,2 graus Celsius, para que ocorra a quebra da dormência. A maioria das cultivares exige de 600 a 1.000 horas de frio por ano para florescer, embora tenha algumas que precisem apenas de 100 horas de frio. Isso vai variar muito da cultivar, da variedade. Entretanto, no verão, temperaturas mais altas beneficiam a qualidade dos frutos. Em áreas de maior altitude, onde os verões são mais frescos, o clima é mais ameno, geralmente apresenta frutos com sabor pouco doce. As profundas raízes do pessegueiro permitem-lhe suportar pequenos períodos de estiagem, mas que não resistem a secas prolongadas, exigindo assim um complemento, que seria, no caso, a irrigação. E o excesso de chuva antes da colheita aumenta a incidência de pragas e doenças, ocasionando perdas no final do ciclo, na produção, né? Então, é uma cultura, assim, que o clima tem que ser exato para ela produzir bem. Não pode ser muito frio, mas também não pode ser muito quente. Não pode faltar chuva, mas também não pode ter chuva em excesso. Falando um pouco agora sobre a questão dos solos. O pessegueiro ele prospera bem em solos fundos, permeáveis e bem drenados. E a boa drenagem é o requisito mais importante na questão ligada aos solos. Quando o subsolo é duro ou pouco permeável, as plantas desenvolvem-se bem no início, mas logo depois elas enfraquecem e acabam morrendo. Solos arenosos, com pequenas quantidades de argilas, profundos e com o subsolo permeável é o tipo de solo ideal para a cultura do pessegueiro. Em relação à topografia, o pomar de pessegueiros deve ser instalado a meia encosta de elevações não muito acentuadas, na parte voltada para o norte. O local deve ser protegido por quebra-ventos. Não servem para o plantio do pessegueiro baixadas, vales, topos de montes ou lado sul de encostas. Falando um pouco agora sobre cultivares, então, basicamente os pêssegos se dividem quanto à sua utilização final. O pêssego de mesa, para o consumo natural, e os de conserva, geralmente voltado para industrialização. Como vocês podem ver aí nas imagens, tem um pêssego, eu quis colocar a imagem de um pêssego, como se ele fosse em consumo in natura, e as outras áreas que ele pode ser voltado para na industrialização, né? Como doce, suco, e eu também achei na internet que, se eu não me engano, tem champanhe e vinho de pêssego também. Falar um pouco agora sobre o plantio. O sistema de plantio dos pessegueiros deve ser escolhido de acordo com o terreno em que ele vai ser plantado.
Em terrenos planos, as covas são marcadas em quadrados de 5 metros de lados, em retângulos de 6 por 4 metros de lados ou em triângulos com 5 a 6 metros de lados. Em terrenos inclinados, a marcação deve obedecer às curvas de nível. A distância entre covas na mesma linha será de 3 a 4 metros e entre uma linha e outra, em torno de 6 metros. Deve-se cuidar para que as árvores não fiquem alinhadas morro abaixo, mas sim alternadas, de modo a evitar erosão quando for a época de chuva. Aqui está a imagem que eu falei, né, do retângulo de 4 por 6 metros, do quadrado de 5 metros e do triângulo, podendo ter de 5 a 6 metros. E essa outra imagem da direita é como se fosse um terreno inclinado e, igual eu havia falado anteriormente, as árvores acompanhando as curvas de nível. Então, as mudas escolhidas no plantio, elas devem ser fortes e sadias, com boas raízes e com o calo do enxerto bem cicatrizado. Antes do plantio, cortam-se raízes quebradas ou machucadas com tesoura de podar e eliminam-se as gemas e os ramos laterais até a altura de 40 centímetros. São deixados 4 ou 5 ramos laterais fortes acima de 40 centímetros para formar a futura copa da árvore. E na hora do plantio, as raízes devem ficar bem distribuídas na cova, sem dobrar as pontas. Essa daqui, então, seria uma muda ideal para o plantio, uma muda forte, sadia. Como vocês podem ver, as raízes, sem dobrar as pontas das raízes, né? Vou falar agora um pouco sobre a propagação. Embora exista vários métodos de propagação, o mais utilizado atualmente é o porta-enxerto. Ele possui algumas vantagens e algumas desvantagens. Vou falar um pouco sobre as vantagens. A facilidade da obtenção da muda, o vigor do porta-enxerto, a longevidade da planta e o rendimento em viveiro. As desvantagens são, como necessidade de enxertador, vai precisar de um profissional que saiba o que está fazendo, né, um profissional qualificado, leva tempo para a obtenção da muda, e pode haver variabilidade das plantas em função da propagação sexuada do porta-enxerto, dentre outros. Essas são as duas maneiras de porta-enxerto mais utilizadas, esse nome é meio difícil de falar aí. E um bom porta-enxerto é aquele que é de fácil propagação, apresenta rápido desenvolvimento e é tolerante a pragas e doenças, e compatível com a cultivar copa, o que vai conferir boas características à planta enxertada. Na região sudoeste do Brasil, predomina o uso do porta-enxerto Okinawa devido à sua resistência a nematóides. Aqui está uma imagem de como que é feito o porta-enxerto, né? Você vai fazer uma fenda longitudinal, aí você vai vir com a variedade desejada e vai fazer o enxerto e vai passar como se fosse um fitilho ali para ficar segurando. E depois você vai cobrir com um saco. Falar um pouco agora das podas. Então, os meses de junho e julho são os melhores para podar os pessegueiros. A poda é feita antes da floração, mas com o máximo possível próximo dela. A poda de formação é feita nos 2 primeiros anos de vida da árvore. Consiste em deixar apenas 4 ou 5 ramificações distribuídas em volta do tronco para formar a copa. Como vocês podem ver aí, né? A árvore já estava crescendo e foi feita a primeira poda, que é a de formação, deixando quatro, ali no caso, deixou 4 ramificações só, que futuramente vai formar a copa. Outro tipo de poda é a poda de frutificação. Ela começa pela limpeza, com o corte de ramos doentes, secos ou ramos ladrões. Em seguida, são podados ramos que se originaram de brotações do ano anterior, para reduzir a altura da árvore e melhorar a iluminação da parte interna da copa.
E, finalmente, faz o desbaste dos ramos de frutificação mais rigorosos, deixando no mínimo 15 centímetros entre eles, para eles poderem ter um bom espaçamento. Depois do segundo ano de produção, começa a renovação dos ramos, cortando-se galhos mais velhos para reduzir o comprimento de algumas ramificações. Aqui é uma imagem que eu achei no livro da Embrapa, da cultura do pessegueiro, sobre como que é feita a poda de frutificação. Né? Diminuiu bem os galhos, como vocês podem ver. E agora, eu vou falar sobre o último tipo de poda, que é a poda de renovação. Então, ela só é feita em pomares que não tenham sido bem conduzidos e que estejam infestados de pragas ou doenças. Como que ela é feita? Você vai cortar toda a copa da árvore com serrote, deixando apenas os ramos principais, que crescem para fora da árvore. Depois da brotação desses ramos, escolhem-se 2 ou 3 brotos dirigidos para fora ou para o lado em cada ramo principal, e eliminam-se todos os demais. Daí em diante, faz-se a condução da árvore normalmente. Vou falar agora um pouco sobre o raleio. O raleio é feito para que se consiga frutos maiores, ainda que em menor quantidade. Essa prática ela vai reduzir o custo da colheita e do transporte, vai permitir que as árvores produzam bem o ano todo e diminui o número de galhos quebrados pelo excesso de peso. O raleio deve ser feito de 30 a 45 dias depois da queda das pétalas, antes do endurecimento do caroço, quando os frutos estiverem com diâmetro em torno de 2 centímetros. Eu vou estar passando a palavra agora para o Wilton, para ele continuar dando seguimento na apresentação do trabalho. Então, pessoal, boa tarde. Eu vou falar sobre as pragas e doenças. Então, a intensidade dessa doença ela vai de acordo com a condição do clima, a cultivar plantado e o estado nutricional das plantas. E caso medidas adequadas de controle não sejam tomadas, pode comprometer a produção total. E o controle ele não deve ser restrito à aplicação de fungicidas, mas sim completando com a adoção de outras medidas, visando reduzir as fontes de inóculo e um bom manejo das plantas. A ferrugem, primeira doença que a gente vai falar, ela se concentra nas folhas do pêssego no estágio final do ciclo e se trata de manchas amarelo ferruginosas na parte de baixo e amarelo pálido na parte superior. Com o avanço da doença e condição climática favoráveis, como temperatura e umidade elevada, essas manchas elas necrosam e causam a queda precoce das folhas e os frutos são infectados e, como consequência, a frutífera ela morre. O controle químico ele é realizado basicamente por meio de pulverização com fungicidas após a colheita. A próxima é a podridão parda. Ela é causada por fungos e concentra nos ramos, nas flores e no fruto do pessegueiro. Normalmente, esses fungos eles acometem os botões florais, que se tornam pardos e murchos. Com o decorrer do tempo, a doença se espalha no pedúnculo até os ramos e causa morte na frutífera. O controle é realizado por controle químico no verão, além de podas de limpeza para o bom arejamento da frutífera. A próxima é a podridão mole. Ela acomete os frutos quando é armazenado indevidamente, ou mesmo o transporte dos pêssegos em caixas sujas e contaminadas com fungo. E essa doença ela inviabiliza comercialmente os frutos, pois deixa a polpa com um aspecto aquoso. E o controle é fazer a higiene dessas caixas de colheita, e essas caixas têm que ser desinfetadas com solução à base de hipoclorídrico de sódio. A próxima é a antracnose. Então, ela é causada por esse gênero Glomerella cingulata. É uma é um fungo importante e presente nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. A medida de controle é destruir os restos culturais da safra anterior, evitar a presença de plantas hospedeira próximo do pomar, como uva, maçã, banana, mamão, a fim de evitar o inóculo primário.
A próxima é a crespeira. A crespeira, ela ataca principalmente as folhas, embora outro órgão da planta também pode ser infectado. Os tratamentos de fungicida à base de cobre, os tratamentos, o controle é à base de são fungicidas à base de cobre durante o outono e inverno e reduzir o inóculo primário do pomar. A próxima doença é a queima dos ramos. Ela é causada, ela é conhecida como cancros também. O agente causal é esse nome complicado aí. E sua ocorrência dá nos meses de novembro e dezembro, quando é facilmente notado pelo sintoma característico, como está aí na foto. A forma de controle são fungicidas à base de cobre, são efetivos se aplicados antes da diferenciação das gemas ou durante o outono. Por fim, a bacteriose, mais uma doença, né? Ela é bastante disseminada e principalmente comum em áreas com solos arenosos, clima quente e úmido durante a estação de crescimento das plantas. O seu controle deve ter, os cuidados devem ser tomados para evitar a entrada dessa bacteriose no pomar por meio de mudas infectadas e ferramentas contaminadas. E como a incidência e severidade da bacteriose é favorecida pelo vento, é recomendado também a utilização de quebra-ventos. E deve-se também fazer uma adubação equilibrada para evitar o crescimento vegetativo excessivo ou debilitação da planta por carência nutricional. Agora eu vou falar um pouco sobre as pragas. A primeira é a mosca das frutas. Entre várias pragas que atacam o pessegueiro, o mais frequente é essa mosca das frutas. E o ovo que ela coloca na casca do fruto, ao eclodir, ele libera uma larva que penetra no pêssego e alimenta da polpa. E é importante fazer uma operante limpeza das frutíferas, retirando os frutos atacados que caem no chão, para evitar que o ciclo reprodutivo do inseto se complete e aumente o número dele na área. E a forma de controle é fazer isso que eu falei e recomenda-se o ensacamento dos frutos e o uso de armadilhas e de isca. A outra também muito importante é essa mariposa oriental. Os danos é observado nas brotações do ano no ponteiro, como os frutos, e são provocados pela alimentação das lagartas. A forma de controle é o manejo da mariposa. Recomenda-se realizar o primeiro monitoramento com a utilização de armadilhas delta contendo feromônio sexual sintético. Esses danos significativos em pomares jovens e em viveiro com 1 a 2 anos, principalmente após a enxertia, quando as plantas encontram-se em fase da formação da copa. É aí que ela mais ataca. E essa armadilha que eu falei ali, de feromônio, ela é fixada nas plantas no interior do pomar, na altura mediana da planta, cerca de 2 metros mais ou menos, e em um local livre de ramos que possam interferir na formação e distribuição da pluma de odor, potencializando assim a captura dos machos. Próximo. Então, falar sobre a colheita agora. Antes de se iniciar a colheita, primeiro tem que fazer uma amostragem das frutas para acompanhar a evolução da maturação e determinar assim, o momento exato de fazer a colheita. Essa amostragem deve ser realizada em 8 a 10 plantas representativas do pomar, em pontos diferentes da área, e em cada planta escolher 4 pêssegos representativos na produção da planta. E para fazer a colheita, deve fazer um programa para que ocorra no momento correto, organizando assim as equipes de trabalho, os colhedores, o transporte e embalagens em função da área que você vai, a área estimada de produção. Um cuidado da colheita é que ela deve ser realizada preferencialmente nas horas mais frescas do dia, mantendo as frutas colhidas à sombra e sendo transportadas para o central de embalamento o mais rápido possível. Pode passar aí a armazenagem. Sobre a armazenagem, tem o objetivo principal de estender a vida útil do pêssego, né, por ele estar refrigerado, e a refrigeração retarda os processos metabólicos e, por isso, reduz a taxa de amadurecimento do fruto e retarda o desenvolvimento de frutos patogênicos como a podridão parda.
A temperatura ideal para o armazenamento do pêssego é entre -1 e 0 graus centígrados, e a variação de temperatura é de meio a 1 grau Celsius abaixo do nível mínimo, e devem ser evitadas, pois aumentam o risco de congelamento. E a temperatura mais elevada que o máximo recomendado, ela proporciona uma rápida aceleração no processo de maturação e diminuirão o período de conservação. Então é isso, pessoal. É o que a gente tinha para falar Gente, sobre esse. tá, aqui tá as referências do nosso trabalho, para quem quiser consultar ou tirar alguma dúvida, ficar à vontade. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.